Ama não esquece. Eu sei que muita gente vai me recriminar pela minha história, que vão pensar mal de mim, mas também sei que algumas pessoas vão entender que eu não tô nessa situação porque eu quero. Eu não escolhi isso. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. A minha infância foi muito sofrida. Eu fui abandonada pelo meu pai e a minha mãe, que era uma viciada em drogas, me deixou no orfanato quando eu tinha apenas 2 anos. Eu vivi ali por 6 anos. Ninguém nunca quis me adotar. Geralmente os pais preferem adotar bebezinhos pequenininhos, e quanto mais o tempo passava, mais a minha esperança de ter uma família acabava. Até que aos 10 anos de idade, Deus mandou um verdadeiro anjo na minha vida. Um casal muito rico que tinha perdido a filha com a minha idade. Ela teve leucemia. E eles resolveram me adotar. Eu lembro até hoje o dia que a minha mãe adotiva bateu os olhos em mim. Ela começou a chorar. Ela falou que eu lembrava muito a menininha que ela tinha perdido. Eu tirei a sorte grande. Eles eram muito carinhosos, eles queriam me dar uma vida melhor. Aos 10 anos, eu me mudei do orfanato para uma verdadeira mansão. Além da filha que eles tinham perdido, o casal tinha outro filho, o Dante, que na época já tinha 17 anos. No começo ele não se aproximava muito de mim. Eu acho que ele ainda sofria muito com a perda da irmã. Mas eu fazia de tudo para que todos gostassem de mim. Tentei me enquadrar naquele estilo de vida e era sempre carinhosa com todo mundo. Só que eu nunca consegui me considerar realmente parte da família. Eu era bem tratada, muito bem tratada. Eu tinha tudo o que eu precisava, inclusive carinho. Mas eu me sentia mais uma hóspede do que filha. Só que eu não reclamava, não. Não, jamais eu ia reclamar. Eu nem me sentia no direito de fazer isso. Quando eu tinha uns 12 anos, o Dante, o meu irmão adotivo, foi embora do Brasil. Para os meus pais foi muito duro. Eles já tinham perdido uma filha e agora o outro. O outro estava indo embora para passar pelo menos 3 anos fora, estudando. Claro que eles iam se encontrar. Os meus pais adotivos tinham muito dinheiro e poderiam viajar sempre para ver o filho. Mas mesmo assim eles ficaram muito chateados. Pelo menos nessa época eles viraram os olhos só para mim mesmo. Eu virei o xodozinho da casa e tudo era para mim e por mim. Eu confesso que eu fiquei feliz com essa situação. Eu nunca tinha me sentido tão amada. Eu fui visitar o Dante com os meus pais algumas vezes, mas com ele a minha relação sempre tinha sido meio fria, meio distante. O que era para ser apenas 3 anos morando fora, viraram 5. Quando meu irmão voltou para o Brasil, ele tinha 24 anos e eu na época já estava perto de completar 18. E foi nessa fase que a minha vida desmoronou. Nossa, você cresceu, hein, Thaís? Logo, logo é uma mulher. Logo, logo você é maior de idade. Faz tempo que a gente não se vê, né? A última vez que os nossos pais foram, eu estava em prova, não pude ir. Acho que eu não te vejo tem uns 2 anos, por aí. Eu acho que sim, por aí. Mas que bom te ver bem. Eu espero que você não fique chateada de dividir nossos pais outra vez. Eles são muito mais seus que meus, né? Imagina, não fala besteira. Eles te amam muito, da mesma forma. O Dante tinha voltado diferente. Ele estava mais falante, ele estava até mais simpático. Aquela viagem tinha feito muito bem para ele, dava para notar. Eu pensei que talvez a gente pudesse até ter uma relação boa, finalmente. A gente passou a conversar bastante. Pela primeira vez, ele se interessou realmente pela minha história de vida.
Eu também quis saber mais daquele cara que era, na teoria, o meu irmão, mas que nunca tinha feito questão de ser legal comigo. A gente se aproximou muito. E foi aí que tudo mudou. Ele me convidava para sair, me levava para jantar, me apresentava para os amigos dele e a gente ficava até vendo filme na sala até altas horas. Ele me levava para a escola. Nossa, as minhas amigas ficavam doidas por ele. Foi inevitável. Eu comecei a enxergar o Dante de uma forma diferente. É claro que eu lutei contra aquilo, era um absurdo, imagina o escândalo que seria. Eu tinha até medo de falar, na verdade eu tinha medo até de pensar nisso. Talvez eu estivesse confundindo as coisas, né? Talvez eu só estivesse empolgada por ter esse cara que era tão bacana perto de mim. Mas não. Não. Quando eu percebi que realmente estava nascendo dentro de mim um sentimento diferente pelo Dante, eu fiquei completamente apavorada. Eu comecei a me afastar. Eu recusava os convites dele para sair e em casa eu ficava tentando evitar, sabe? Evitava ficar sós com ele. Só que nada disso adiantou. Cada dia eu me apaixonava mais e mais por ele. Eu sofri muito nesse período porque eu não podia sentir uma coisa daquelas. Mas eu não sabia como eu ia tirar aquilo do meu peito. O que está acontecendo, hein, Thaís? Não sei, você parece que está fugindo de mim. Não sei se é impressão minha. Não, para de falar besteira. Qual que é o motivo que eu teria para fugir de você? É exatamente isso que eu quero entender. Eu não sou burro. Me conta o que está acontecendo. Me conta. Eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa que chateou você. Vamos resolver. Você deve ser burro sim, Dante. Deve mesmo. Por que você está falando isso? Ah, nada. Deixa isso pra lá, vai. Me deixa quieta, tá bom? Me deixa quieta. Não é nada com você, são as provas, só isso. Me deixa quieta. Olha aqui, eu tô do seu lado pro que você precisar. Eu sou seu irmão. Eu quero te ajudar. Eu quero te aconselhar se for preciso. Pode contar comigo, viu? Ele falar aquilo daquele jeito, que era o meu irmão, me destruiu. Tá, eu sabia que era, mas não era de verdade, né? Eu era adotada e o Dante nunca foi realmente um irmão presente. Ele passou a maior parte do tempo morando fora e quando eu era criança, ele nunca me tratou como uma irmã dele. Eu estava muito angustiada, sabe? Angustiada com tudo isso que estava acontecendo. Eu não fazia ideia de como sair daquilo. Mas ele deixou bem claro. Deixou bem claro que para ele éramos apenas irmãos. Meus pais também jamais aceitariam uma coisa daquelas. Eles eram conservadores demais e para eles sim, eu era filha mesmo. Então imagina a sua confusão que ia ser na cabeça dos dois. Eu não podia contar para ninguém o que estava sentindo, mas também não conseguia parar de sentir isso. Chorava todos os dias. E cada dia parecia que aquele amor que eu sentia só aumentava. O Dante era incrível, um cara diferente de todos aqueles que eu estava acostumada. Sabe, um homem que abre a porta do carro para você, que se preocupa de verdade, que é cavalheiro, que é gentil. Ele é respeitador. Ele era demais. E quando eu achei que nada podia piorar... Claro que pode, né? O Dante chegou em casa numa sexta-feira à noite, quando estava todo mundo jantando. E demorou para eu processar direito. Mas quando eu entendi, quando eu percebi, ele estava na minha frente com uma mulher. Linda, linda mesmo. Era loira, alta, magra. Parecia uma modelo. Eles estavam até de mãos dadas. O Dante ainda falou todo animado. Vim apresentar o amor da minha vida para minha família. Os dois se olhavam apaixonados e eu comecei a ficar enjoada de ver aquilo. Enquanto os meus pais levantavam e abraçavam a nora, eu só consegui falar. Desde quando que você tá namorando?
Ficou aquele climão. Só que as palavras saíram da minha boca de uma maneira grosseira. Eu não consegui segurar. Aí eu falei que eu não estava me sentindo bem e subi. Eu fui pro meu quarto. Aquela noite, eu só chorei. Chorei muito. Eu devia ser muito burra mesmo para pensar que um cara como o Dante ia olhar para mim, uma menina que veio do nada, que nem os pais biológicos queriam. Uma largada da vida. Por que nem me querer? Não tinha nada de interessante. Aquela moça que estava ali rindo e conversando com os meus pais adotivos, sim. Ela, sim, era muito mais a cara dele mesmo. Naquela madrugada, eu desci para tomar água e eu encontrei o Dante na cozinha. Olha aqui, você vai me dizer o que está acontecendo ou não, hein? A sua reação na hora do jantar foi esquisita demais. Eu amo você, Dante. Eu também te amo, Thaís. Você não entendeu? Eu amo você como homem, não como irmão. Que maluquice é essa? Tô apaixonada por você. O que você está dizendo? Você não sabe o que você está dizendo. Que coisa louca! Ele arregalou os olhos e se afastou de mim. Eu não sei nem por que eu falei aquilo. Eu não devia ter falado nada, só que na hora simplesmente, saiu. Aí já era tarde demais para voltar atrás. Eu me abri com ele, eu falei tudo que há muito tempo estava guardado aqui dentro. Eu falei que eu estava gostando dele, que eu sabia que era errado, mas que eu não conseguia mais evitar. O Dante estava um pouco horrorizado, sim. Ele deixou claro, desde o começo, que nada nunca ia acontecer entre a gente. Ele falou com todas as letras que da parte dele não tinha nenhum sentimento por mim. Só a nossa relação de família mesmo. Mas ele era especial, né? Ele não me julgou. Ele só tentou me mostrar que talvez fosse carência. O clima nos dias seguintes, claro que ficou horrível. Ele, claro, não contou nada pra ninguém e eu agradeci muito. Mas ele também acabou se afastando um pouco de mim, até porque estava namorando e aí ele saía o tempo todo com a moça. Já faz muito tempo que tudo isso aconteceu e eu descobri que não era carência, não. Eu realmente amo o Dante, mas é o tipo de coisa que vai ficar dentro de mim para sempre. Eu até arrumei um namorado, tudo para tentar mostrar para ele que eu estava bem, que eu tinha superado, mas a verdade é que meu coração é dele, é só dele. Talvez seja dele para sempre. E me dói muito saber que esse amor nunca vai acontecer. Eu sofro muito. Eu nem tenho como me afastar totalmente porque a gente mora na mesma casa. E eu sei que eu nunca vou conseguir fazer isso. Bom, depois de vocês ouvirem toda a minha história, eu falo o que eu falei lá no começo. Eu sei que muita gente vai me recriminar pela história, que vão pensar mal de mim. Mas também sei que algumas pessoas vão entender que eu não tô nessa situação porque eu quero estar. Eu não escolhi isso pra mim. Aconteceu. Simplesmente aconteceu.